Olá, sou Ana Carolina Praça, psicóloga infantil e escolar, e hoje vim aqui falar bem rapidinho sobre um assunto que eu dei entrevista há algum tempo para a revista Pais e Filhos sobre mimo. Na entrevista, eles perguntavam basicamente, se mimar uma criança era necessariamente ruim, se não era tão mal assim, porque muitas famílias falam, que mimam mesmo e que tá tudo bem. Então, a entrevista foi nesse sentido de quebrar alguns mitos sobre a criança mimada. E como essa entrevista até hoje me rende algumas perguntas que eu recebo, eu resolvi também compartilhar aqui com vocês um pouquinho da minha visão sobre esse assunto. Esse assunto vem à tona bastante agora nesse período, que a gente passou aí, tá passando de quarentena, isolamento, dependendo da região que você está, já tá um pouco mais flexível, em outros lugares ainda tá bem fechado, enfim. Porque com as crianças em casa e a gente estando em casa, em home office, acaba que esse contato é mais direto, mais contínuo, nas 24 horas do dia, não tem mais aquele espaço que a criança vai para a escola ou faz outras atividades, nem a gente, de ir para o trabalho e se distanciar um pouquinho. Então acaba que na irritação mesmo, tanto da criança quanto do responsável, pelas questões de trabalho, da quarentena, do tédio, enfim, acaba sendo mais fácil, digamos assim, ceder a criança. E aí, quando o adulto cede ao pedido da criança, às vezes a birra, que a criança faz, sempre vem essa pergunta: caramba, tô mimando muito meu filho, será que eu tô fazendo bem? Será que eu tô fazendo mal? Então, apesar dessa entrevista já ter um tempinho, agora voltou muito à tona esse questionamento. E mimar o seu filho não tem nada demais. No final das contas, não faz mal você mimar, você ceder às vontades dele. Porém, a gente tem que sempre observar que o adulto sempre, mesmo quando não é a intenção, mas sempre está ensinando alguma coisa para a criança. Então, quando a criança, por exemplo, se joga no chão da loja porque quer tal brinquedo, e o adulto compra, o adulto indiretamente está ensinando que quando ela quiser um brinquedo, é só ela se jogar no chão. Então a gente tem que ver em todas as nossas atitudes o que a gente está ensinando para a criança com aquela resposta que a gente dá a ela. E se essa balança pesar mais para o lado da criança, se a criança acaba sempre vencendo e nem sempre de forma saudável, como esse exemplo que eu dei da birra, acaba que a relação não fica saudável. E isso é muito fácil de notar. A gente vê que a relação não está saudável quando a gente começa a evitar fazer as coisas. Então, por exemplo, a criança sempre que entra numa loja ou no supermercado, ela faz birra, se joga no chão porque quer o biscoito, porque quer o brinquedo. Então, eu começo a não levar mais a criança. Então, se a gente começa a mudar o nosso comportamento para evitar que a criança tenha um outro comportamento que a gente acha inadequado, é porque a relação não está saudável. Então, nessas pequenas atitudes que a gente tem, a gente consegue avaliar como que tá a relação adulto-criança, se tá saudável ou se tá doentia, Não é bem essa palavra, mas foi o contrário de saudável que eu consegui pensar aqui na hora. E se a relação tá mais para doentia do que para saudável na sua balança, aí você precisa começar a pensar sobre esse mimo. Que forma que você tem de continuar mimando, porque mimar em si não é o problema, mas de uma forma que a relação fique no campo do saudável. Espero ter ajudado com esse vídeo. Qualquer dúvida, sugestão de outros assuntos, comenta aqui ou entre em contato com o pessoal do Projeto A Chave da Questão que eles me mandam, ou podem ir direto lá no meu Instagram falar comigo diretamente. Obrigada e até o próximo vídeo.